Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Simone Couto Escobar Mendes. Ela mandou uma mensagem aqui no canal dizendo: obrigado, eu e o Rui Helder Mendes, que serviu missão junto contigo. Gostamos muito da sua mensagem. Nossa, o Helder Mendes. Eu servi com ele em Anápolis, né? Ele é gaúcho, né? Uma figura, eu gosto bastante dele. Manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp aí. Eu sempre deixo meu WhatsApp no final da designação aí da mensagem, tá bom? Na descrição da mensagem, no final, eu deixo meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Já encontrei vários companheiros por causa desse trabalho de compartilhar o evangelho aqui no YouTube. E agora, né, o Helder Mendes também. Então entre em contato comigo aí, Helder Mendes, tá bom? Pra gente conversar um pouquinho. Um forte abraço para você e para sua esposa, né, a Simone aqui, que escreveu a mensagem. Muito obrigado. Eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, deixa eu ver, Salmo 58, tá bom? Só antes também eu quero agradecer também as outras mensagens que eu recebi, né? Eu falei do meu problema com insônia ali que eu tava tendo, e várias pessoas estão orando por mim, fizeram indicação de óleo, de remédio, chá. Eu sou grato pela preocupação de vocês e pelas orações de vocês. Quero que vocês saibam que eu também oro por vocês. Eu oro todos os dias pedindo a Deus que me dá direção para saber o que eu devo compartilhar com vocês, tá bom? Então eu oro para que essa mensagem possa mudar a nossa vida, que cada dia a gente possa aumentar mais a nossa fé e se aproximar do Pai Celestial. É com esse propósito que eu oro, para que nós possamos ter essa união junto e que todos os dias nós possamos estar aqui estudando as Escrituras, tá bom? Muito obrigado aí pelas mensagens de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Salmo capítulo 58. O Salmo capítulo 58, ele é bem curto, tem apenas 6 versículos, nós não vamos ler todos, mas são curtos, é um salmo pequeno aí. E ele dá para ser comparado com o Salmo capítulo 14 também. O Salmo capítulo 14 é só 7 versículos. E os dois salmos foram escritos por Davi, tá bom? E eles têm muita semelhança no que estão dizendo também. Parece uma cópia um do outro ali. Tem algumas variações, tá bom? Mas são bem semelhantes também. Uma coisa no Salmo 14, tem uma tradução lá de Joseph Smith também, trazendo mais luz ao texto também, tá bom? Eu acho interessante isso. Vamos compartilhar aqui, né, a mensagem. Salmo 58, 1. O versículo 1 diz assim, ó: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Bom, logo aqui no começo, né, quando diz não há Deus, a gente já logo lembra de um ateu, né? O ateu que fala não há Deus, né? Aliás, a palavra ateu, ela vem do grego, o a significa não, e o teu significa Deus, né? Ou seja, Deus não, né? Então é como se fosse dizer que Deus não existe. Isso é o significado da palavra ateu. E também pesquisando aqui eu vi que existe várias formas de ateus, né? Tem o panteísmo, tem o adeísmo, tem vários tipos de ateu aqui. Vou estar compartilhando algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Mas falando aqui de ateu, eu lembrei de um canal muito bom, que era de um ex-ateu, tá bom? E ele se converteu à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele conta sobre a conversão dele e eu quero indicar esse canal para vocês, tá bom? Eu estou falando do Vitor Neres. Eu e o Vitor Neres somos muito amigos, nós se conhecemos também por meio desse trabalho aqui no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, eu também tenho, né? A gente se tornou amigo aí. Então eu estou indicando para vocês o canal do Vitor Neres. Eu aprendi muitas coisas no canal dele, tá bom? E muitas pessoas que ficam refutando a fé, não só de nossa religião, mas de outras, de uma forma muito desonesta, ele vai lá e mostra, né, que a pessoa está cometendo falácias, que a pessoa não está sendo honesta nos argumentos dela, mostra que o que ela está falando está errado, né? Então eu gosto muito do canal do Vitor Neres e convido todos vocês a se inscrever lá no canal do Vitor Neres, tá bom? Vou deixar o canal dele aqui no final da descrição da minha mensagem e também no topo dos comentários. Vou deixar logo o vídeo ali dele contando da conversão dele, de como ele era ateu e como ele se batizou na igreja, tá bom? Por que ele se batizou na igreja.
e eu acho muito interessante que todos nós possamos assistir essa mensagem aí. Vamos lá, então, vou compartilhar com vocês aqui o versículo 1 que eu li, né? Eu vou voltar lendo aqui e compartilhar com vocês. E disse o nécio no seu coração, não a Deus. Então, a gente observa, né, que Davi diz aqui, nécio é uma pessoa louca, é mais do que louca, né? Tem vários outros atributos aqui, um nécio, né? É uma pessoa fora de entendimento, várias coisas. Então, aqui a gente pode ver que Davi, ele fala que é louco aquele que diz que não há Deus, né? E hoje em dia a gente vê uma forma de ateísmo fazendo o inverso, né? Eles dizem que é louco aquele que crê em uma religião, é louco aquele que crê em Deus, né? Eles tentam inverter a ordem do que está escrito aqui, né? Que Davi está falando. Só uma coisa aqui para pontuar para nós. Aqui quando Davi diz, né? E disse o nécio, não há Deus, e disse o nécio no seu coração, não há Deus, não era um tipo de ateu da maneira que nós conhecemos aqui hoje, tá bom? Esse ateu aqui que Davi ele está falando, né, esse louco que diz que não há Deus, ele acredita em Deus, pelo incrível que pareça, ele acredita em Deus, e a escritura aqui está querendo dizer que ele vive como se não existisse Deus. Esse é o significado. Tanto que no começo diz assim, e disse o nécio aonde? No seu coração. Ele não disse na sua mente. Não é uma falta de entendimento que não existe um Deus. Aliás, no Velho Testamento a gente vê muito problema com isso, né? Eles sempre estão voltados a outros deuses. Se eles não adoram a Deus, eles vão adorar a outros deuses. E às vezes ele adora o Deus e outros deuses também. Tá bom? Então a gente vê esse problema no Velho Testamento, todos ali voltando, se encurvando a outros deuses. Então quando diz aqui que eles dizem não a Deus, não significa que eles não acreditem que exista um Deus. Tanto que aqui está falando que o louco diz no seu coração, não na sua mente. Ele sabe que existe um Deus. Então ele diz no seu coração, não a Deus. Ou seja, ele sabe que existe um Deus, mas ele vive como se Deus não existisse, né? Então esse é o tipo de ateu aqui que Davi ele está citando, tá bom? Uma pessoa que sabe que existe Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Ou seja, muitas pessoas sabem que Deus existe, né? Porém, não guardam o dia do Senhor, porém não guardam os mandamentos de Deus, e assim por diante, tá bom? Vamos continuar aqui o versículos, tá bom? Eu vou ler agora o versículo 4, 53, 4. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? Né? É o que eu acabei de falar, né? O próprio Davi está falando. Por acaso as pessoas não sabem que existe Deus? As pessoas que estão quebrando os mandamentos de Deus não sabem que existe um Deus? Sabe, né? Só que no coração delas, elas até sabem que existe Deus, mas no coração delas, ou seja, elas sabem com a mente que existe um Deus, mas no coração delas, elas negam esse Deus, elas negam guardar esse mandamento, tá bom? Então, colocar o exemplo aqui, a lei da castidade, né? A pessoa sabe que existe um Deus e que Deus ordenou que fôssemos casados para que pudéssemos ter uma vida conjugal. Mas a pessoa pega e fala no coração dela, não, isso aí é coisa do passado. Claro que existe casos de pessoas que se ajuntaram, né, e aí tem dificuldade de casar, várias coisas aí, tá bom? E aí a pessoa tem que acertar a vida, tem que regularizar a vida, ser batizada, ou regularizar, na verdade, né? Então é isso. Mas eu tô falando aqui das pessoas que não se preocupam nesse tipo de relacionamento que Deus ele criou. Simplesmente eles falam, não, isso foi coisa do passado, isso foi lá na Bíblia, né? Hoje em dia não é assim, hoje em dia as pessoas podem viver juntas, as pessoas podem, que não é pecado, né? Então eu gostaria de falar para essas pessoas o seguinte, olha, você tem todo o direito de não querer seguir os mandamentos de Deus, tá bom? Isso é sua escolha. Mas você não tem o direito de mudar a lei de Deus. A lei de Deus continua imutável, tá bom? Ou seja, a lei da castidade continua ativa, tá bom? Então, quando a pessoa diz, né, que não guarda ou que não tem necessidade de guardar esse mandamento, na verdade, ela está negando a lei de Deus no coração dela, tá bom? É como se ela sabe que existe Deus, mas vive como se não existisse Deus, tá bom? É isso que significa aqui.
que foi o versículo 4, né, que eu li, né? Acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade? Tem esse conhecimento, né? Tem sim. Então vamos lá, versículo 6. O versículo 6 eu achei interessante porque diz assim: Ah, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, e então os regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aqui, essa parte aqui eu gostei porque é uma parte profética, tá bom? Aqui quando diz assim, ó: Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel. Então, Sião, tá bom? É um salmo profético que qual é a cidade que vai ser chamada de Sião? Vai ser Jerusalém, tá bom? Então tá falando, ah, se de Sião, ou seja, ah, se de Jerusalém viesse a salvação. Salvação é o nome do Salvador. Lembra lá quando Gabriel apareceu a Maria? Gabriel disse a Maria, né? Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Então o nome Jesus significa Salvador. Então aqui ele está falando, ah, se de Sião, ou seja, se de Jerusalém viesse a salvação. Ou seja, e é justamente, né, de Jerusalém que vem essa salvação, é justamente de Jesus Cristo que vem essa salvação. Então esse é um salmo profético, tá bom? Eu gostei bastante dessa parte aqui. Para finalizar, eu vou ler com vocês aqui Romanos capítulo 1, tá bom? A partir do versículo 21 aqui. O que está acontecendo aqui? Paulo, né, tá pregando o evangelho. Agora o evangelho deveria ser compartilhado para todas as nações, tribos e línguas. E aí, então, o que ele faz? Ele está compartilhando com um povo que não acreditava em Deus. Pelo menos não no nosso Deus, né? Eles acreditavam em várias outras formas de deuses ali. E Paulo entra ali e começa a pregar sobre o Deus nosso também. E aí, olha só o que acontece aqui, né? Após eles terem esse conhecimento de Deus. Versículo 21. Portanto, tendo conhecido o Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, depois de Deus ter sido apresentado a essas pessoas, elas não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, eles conheceram a Deus porque Paulo lhe apresentou Deus, mas por causa da mente deles e os seus discursos, eles negaram esse Deus. E na sabedoria deles, ou seja, por causa das filosofias que eles acreditavam, eles se tornaram loucos, né? Se tornaram sem inteligência, seria isso. Na própria inteligência que eles dizem que tinha, eles se tornaram sem inteligência, porque estavam negando o Deus. E o mais interessante é o versículo 23 aqui. Paulo diz assim, ó: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que significa esse versículo aqui? Significa que eles mudaram a glória de Deus, de um ser imutável, um ser glorificado, imortal. Deixaram de adorar um Deus imortal, tá bom? Para adorar deuses mortal, ou seja, corruptível. Quando ele fala corruptível aqui, é pessoas que vão morrer. Então, as pessoas deixam de adorar a Deus, mas é como se ele dissesse assim, olha, todo mundo é religioso, até mesmo um ateu. Se ele deixa de cultuar a Deus, ele vai cultuar uma outra forma de Deus. Ele vai achar um outro tipo de Deus para que ele adore, né? Nem que ele pense ali, é uma pessoa acadêmica, muito inteligente. Nossa, como eu admiro essa pessoa, eu quero ser como essa pessoa. Eu admiro a Deus, eu quero ser como Deus, né? Então eu adoro a Deus. Então uma pessoa que admire, quer ser ali como a outra, ela acaba fazendo com que aquela pessoa se torne o Deus dela. Até cantores e artistas, né? O próprio nome que nós chamamos pela mídia aí é ídolo, né? Não é engraçado? São os ídolos, né? Então, cantores pode ser um ídolo, atores um ídolo. Então a gente acaba trocando, né? Algo que é o Deus aqui, conforme Paulo falou, que é... Vou ler de novo aqui, o versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança à imagem do homem corruptível. Pegamos
algo que é imortal, o nosso Deus imortal, e trocamos por algo que vai perecer, né? E muitas vezes pode ser um objeto também. A pessoa tem como objeto de adoração ali um carro, ou o esporte, né? O futebol ali. Eu não estou falando que é errado torcer no futebol, vibrar, eu não estou falando isso. Mas a partir do momento que você começa a trocar essas coisas por Deus, né? E isso passa já por um limite de que, hoje eu não posso ir para a igreja porque vai ter esse jogo aqui, eu não posso deixar de assistir esse jogo. Então você está trocando o Deus imutável por um Deus corruptível, coisas que vão passar. É isso que significa, é isso que Paulo está ensinando aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Existem vários tipos de ateus, né? Eu falei que ia falar, eu acho, não falei. Existe o deísmo, o panteísmo, o ateísmo prático, né? O ateísmo prático é um dos piores, porque é aquele que sabe que existe Deus, mas vive como se Deus não existisse. Ou acredita em Deus, mas que ele veio aqui, criou todas as coisas, porque é impossível nós termos todo esse planeta, todas as coisas aqui, e não ter sido uma criação de Deus. Então a pessoa até concorda que existe Deus, mas que ele veio, criou todas as coisas em ordem aqui e depois foi embora. Ou seja, Deus não tem um relacionamento conosco. É um tipo de ateísmo isso. É como se Deus... sabe aquele relógio a corda? É como se Deus viesse aqui e tivesse dado corda no relógio e foi embora. Deixa funcionando aí, o pessoal se vira. E não é esse tipo de Deus que nós acreditamos, tá bom? Então isso também é uma forma de ateísmo, né? Que Deus ele não é próximo de nós. Deus ele tem relacionamento com nós. Eu marquei aqui o nome de 3 ateus, né, famosos, que é o Sigmund Freud, né? O Karl Marx e o Nietzsche, né? O Nietzsche também. Então são 3 ateus e eles não acreditam na existência de Deus. E o engraçado é que se você juntar os 3, eles não entram no bom senso, né? Eles têm ideias diferentes, né? Por que existiu Deus? Por que quem formou Deus, né? Que eles falam que é fruto da consciência, né? O Sigmund Freud vai falar que é algo o sentido de a ausência de um pai, a ausência de ter alguém para cuidar. Então ele começa a usar desse sentido aqui. Interessante aqui que eu marquei, o Karl Marx, por exemplo, ele fala que Deus, né, ele foi criado por as pessoas que são dominadoras, aquelas pessoas que tinham escravo, e para justificar a prática dela de maltratar as outras pessoas, elas diziam que existia um Deus, né, e que Deus era soberano, que Deus permitia subjugar aqueles que eram menores. Então eles criaram Deus para que eles não se sentissem martirizados por estar maltratando os mais pobres ali, tá bom? Então Karl Marx ele diz que foi isso que formou na imagem da cabeça das pessoas Deus. Porém, olha só o pensamento de Nietzsche, ele diz completamente o contrário. Ele diz que aqueles que eram dominados que inventou Deus, né? Que como eles eram subjugados, eles tinham que acreditar em Deus, que Deus faria justiça a eles no futuro, né? E haveria um julgamento final e que Deus faria juízo dessas pessoas, né? Então, olha só, se nós pegássemos aí, juntasse os 3 em um lugar só, eles não concordariam entre si, embora os 3 não acreditassem em Deus. Tá bom? É interessante falar sobre isso aqui. O importante dizer também que todo mundo, ele crê, tá bom? Porque na verdade, todo mundo que nasce aqui na Terra, ela nasce com a luz de Cristo. E a luz de Cristo, ela é uma influência que nos ajuda a discernir o bem do mal em nossa consciência. A luz de Cristo não é a consciência, mas ela nos ajuda a discernir o bem do mal. E quando a gente pratica o bem e cede à influência do bem, a gente já está seguindo a Deus, tá bom? Então é uma das formas aí que Deus ele fez para que nós pudéssemos encontrá-lo também. Bom, é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Não deixem de entrar no canal do Vitor Neves, né? Uma figura aí muito boa. Gosto muito do canal dele. Se inscrevam lá. Deixa uma mensagem lá no canal dele dizendo: Vanderlei me indicou o canal, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.